Olá, tudo bem? Meu nome é Welton Soares, sou físico e matemático, especialista em física e matemática, docente superior e educação à distância. Trabalhei com vocês nessa disciplina física para a ciência biológica. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel, caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois o postarem no nosso fórum Tirar Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, poste as dúvidas nos fóruns pertinentes à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na área virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar. Bem, em nosso caderno didático, temos alguns conceitos que vão ajudar a entender o que significa física para a ciência biológica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a unidade 4, Introdução à Eletricidade. O que é a eletricidade, professor? A eletricidade estuda os fenômenos elétricos em um conjunto com o magnetismo que estuda os fenômenos magnéticos, onde que os átomos são partículas formadas por núcleos e elétrons. Dentro do núcleo atômico, além de outras partículas, estão os prótons e os nêutrons. E os átomos são partículas formadas por núcleos e elétrons dentro do núcleo atômico. Além de outras partículas, estão os prótons e os nêutrons. Costuma-se dizer símbolos de Z para representar o número de prótons, o número atômico, N. Para os nêutrons, A que é igual a Z mais N. Para o número de massa, que indica o número total de prótons e nêutrons do núcleo atômico. Os elementos químicos são classificados segundo o número de átomo. Átomo com números atômicos iguais são chamados isótopos. Eles pertencem aos mesmos elementos químicos. Alguns exemplos: hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, urânio. Os elementos químicos são representados por símbolos químicos. H para o hidrogênio, He para o hélio, C para o carbono, N para o nitrogênio, O para o oxigênio, U para o urânio. Toda essa estrutura do elemento químico é organizada por suas propriedades e pode ser encontrada na tabela periódica. Na química, vemos a tabela periódica. E na física, estudamos os elétrons, onde é uma partícula fundamental da natureza, não tem estrutura interna. A sua quantidade de carga elétrica define a unidade elementar da carga elétrica, que se representa com o símbolo E. Existem dois tipos de cargas elétricas, positiva e negativa. Carga do elétrico é negativa, igual a menos um E. O próton tem a mesma quantidade de carga elétrica, mas é positiva, mais um E. O nêutron não tem carga elétrica. Desta forma, a carga elétrica do núcleo é dada pelo total de prótons, e a do átomo é a soma das cargas dos prótons com a dos elétrons. Os íons são átomos com desequilíbrios nas quantidades dos prótons e elétrons. Os íons negativos têm excesso de elétrons. Os íons positivos têm a falta de elétrons. De forma semelhante, também tem os íons moleculares, onde que na física a eletricidade estuda os fenômenos elétricos em conjunto com o magnetismo, que estuda esses fenômenos magnéticos. Cargas elétricas, onde que os corpos eletricamente carregados interagem sem forças uns sobre os outros. Corpos com cargas do mesmo sinal se repelem, enquanto os corpos com cargas de sinais contrários se atraem. Simples assim. A carga elétrica, que é sempre um número inteiro de N de elétrons, de modo que a fórmula é Q, que é igual a N vezes E. Sendo um número inteiro, onde E elevado é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Portanto, um corpo pode ser eletrizado positivamente, falta de elétrons. Q, que é igual a N mais N vezes E. E eletrizado negativamente, excesso de elétrons. Q, que é igual a N menos N vezes E. Ok? Com isso, vem a lei de Coulomb. A força de repulsão e atração entre as duas cargas é dada pela lei de Coulomb, cujo modo é dado por cargas elétricas que exercem forças entre si. Essas forças obedecem ao princípio da ação e reação.
Ou seja, tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Onde que força é igual a K, que é igual a quantidade de carga 1 vezes quantidade de carga 2 sobre distância ao quadrado. Onde K é uma constante. Ok? Campos elétricos é uma grandeza física vetorial provocada pela ação de uma ou mais cargas elétricas. Outras cargas elétricas sentem esse campo proporcionalmente à sua carga elétrica. Campos elétricos gerados por cargas positiva e negativa, uma carga gera um campo elétrico radial, cujo modo depende da distância até a ela, onde que é igual a K, que é uma constante, vezes a quantidade dessa carga sobre o raio ao quadrado. Se a carga é positiva, a força é no sentido do campo. Se negativa, a força é no sentido oposto do campo. Essa representação se equivale àquelas discutidas antes para a força de Coulomb. O campo elétrico de um sistema com várias partículas carregadas é o campo resultante da soma vetorial dos campos elétricos, das cargas individuais, o que é chamado de superposição dos campos. Em partícula, se eletrizarmos uniformemente um plano extenso de uma carga, o campo elétrico em pontos próximos ao plano uniforme, o modo é constante e as linhas dos campos são perpendiculares ao plano. Plano de cargas pode ser folha de um papel eletrizada. Um campo elétrico uniforme é aquele que, definido como uma região, é que todos os pontos possuem o mesmo vetor. Campo elétrico, módulo, direção e sentido. Sendo assim, as linhas de força são paralelas e equidistantes. Para produzir um campo com essas características, utiliza-se duas placas planas e paralelas, eletrizadas com carga de menor módulo e sinais opostos. Um capacitor de placas paralelas cria no seu interior campos elétricos uniformes. Corrente elétrica e circuitos elétricos. Corrente elétrica é o movimento líquido de cargas para um condutor elétrico. A unidade da corrente elétrica é dada por ampere. A corrente elétrica pode ser vista como a variação de carga com o tempo. Intensidade é igual à variação dessa carga sobre a variação do tempo. Corrente elétrica é um circuito elétrico e um arranjo de dispositivos elétricos ligados por fios condutores a uma fonte de energia elétrica. A corrente elétrica que passa pelo circuito é o movimento dirigido de cargas elétricas, provocado pela diferença do potencial aplicada, pelo dispositivo de força eletromotriz e que alimenta o circuito com energia elétrica. Desta forma, para que as cargas elétricas fluam nos circuitos, não pode haver nenhuma interrupção no caminho. Que ela segue e dessa forma é que os interruptores funcionam. Eles fecham ou abrem o circuito para ligar ou desligar os aparelhos. A corrente elétrica é uma medida de taxa de variação de carga elétrica no tempo. E a sua medida é medida em ampere. O A, definido como um A, que é igual a 1 coulomb segundo, o sentido da corrente elétrica é tomado por conversão com a dos movimentos de cargas positivas. Elas se deslocam do terminal positivo para o negativo da bateria. Apesar dessa conversão, as cargas se movem dentro do fio de cobre. São os elétrons. Eles são as cargas que estão livres na região de condução elétrica do material. Os materiais apresentam resistência elétrica. Quanto à passagem de uma corrente elétrica, representada pela letra I, a voltagem, representada pela letra V, a resistência, R, é definida com a fórmula R, que é igual a U sobre V. Aonde a unidade de resistência, no final você coloca Rom. Essa lei é conhecida como a lei de Rom. Potência elétrica dissipada por um resistor. Um resistor transforma toda a energia elétrica recebida de um circuito em energia térmica. Daí ser usual, dizem que um resistor dissipa a energia elétrica que recebe de um circuito. Assim, a potência consumida por um resistor é dissipada, onde a fórmula da potência é resistência vezes intensidade ao quadrado.
Um exemplo do nosso dia a dia, a resistência elétrica dissipada da energia na forma de energia térmica. Ela se aquece com passagem de correntes elétricas. Este aquecimento é usado nos chuveiros elétricos para aquecer a água. Um fio enrolado fica imenso na água do reservatório do chuveiro. Quando passa a corrente elétrica, ela se aquece e, consequentemente, aquece a água. O efeito resultante da energia dissipada por aquecimento é conhecido como efeito Joule. É a quantidade de energia perdida com o tempo, também chamada de potência média. Lembramos que a unidade de potência é W, watts. Com isso, trabalhamos as baterias, que são dispositivos de força eletromotrizes, o FEM, que apesar do termo de força em seu nome, aplicam uma diferença de potencial ao circuito onde são ligadas. A FEM é definida como trabalho por unidade de carga que circula pela bateria e que é necessário para elevar o potencial elétrico das cargas dentro dela. E no terminal negativo para o positivo, a aplicação do FEM ao circuito mantém uma diferença de potencial elétrico entre os terminais positivos e negativos da bateria, dirigindo a corrente elétrica pelo circuito no sentido do terminal positivo para o negativo. Nas baterias comuns e nas pilhas, a produção de energia elétrica é feita pelo meio de conversão interna de energia química. Quando ocorrem reações químicas que liberam energia, o que é bateria? Para entender melhor, é um recipiente que contém elementos químicos necessários para gerar elétrica através das reações químicas. Ou seja, é um conjunto de acumuladores ou de pilhas elétricas ligadas em série ou em paralelo. Um exemplo de uma bateria na água é um peixe elétrico. Tem várias baterias biológicas chamadas eletroplásticas. Ao longo do seu corpo, a polarização das eletroplacas é feita pelo sistema nervoso do peixe, equivalentes a pequenas baterias com resistência elétrica. O peixe elétrico, poraquê, natural da região amazônica, tem 140 fileiras de eletroplacas, cada contendo 5.000 eletroplacas, equivalente a um dispositivo FEM com 0,15 voltagem, resistência elétrica de 0,5 Ohm. O sistema todo de eletroplacas desse peixe elétrico equivale a uma grande bateria, com 750 volts, voltagem aí, de FEM. É uma pequena resistência elétrica de 9 Ohm. O peixe elétrico usa esse recurso para apanhar suas presas. É como uma arma de defesa, quando se encontra em perigo, outro peixe que se move nas proximidades do elétrico pode ser eletrocutado. O peixe elétrico atua como uma bateria de alta voltagem, ligada à resistência elétrica do próprio corpo do outro peixe. No caso da aproximação de uma pessoa com resistência elétrica em torno de 1.000 Ohm, se o peixe elétrico e o corpo da pessoa formar um circuito com voltagem máxima, a corrente elétrica pelo corpo da pessoa pode chegar a 750 amperes. A descarga elétrica do peixe é rápida e ocorre em pulso de duração de alguns milissegundos. A característica de pulso elétrico com a voltagem é tempo de duração e a sequência da quantidade de pulso elétrico. Depende do tipo de peixe. E com isso, gente, iremos agora estudar um pouco do sistema nervoso, onde que as nossas atividades, as funções do organismo, são comandadas pelo sistema nervoso, que pode ser dividido em dois blocos principais. O central, que é composto por cérebro e a medula espinhal, e o periférico, que conecta o sistema central dos órgãos sensoriais e as outras partes do corpo. O sistema sensorial envolve os 5 sentidos. Ela coleta informações do meio exterior e repassa nas fibras nervosas do sistema periférico. O caminho das informações é feito em 2 vias, de forma que as nossas percepções do mundo exterior e as informações vão para o sistema central. E as respostas, os estímulos, vêm em sentido contrário, a partir do sistema central. Em particular, vamos analisar como as células nervosas transmitem informações conectando as partes desse sistema nervoso aí. O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo no ambiente. Sua função é perder e identificar
as condições ambientais externas, bem como as condições eliminantes dentro do próprio corpo, e elaborar a resposta que adapta a essas condições. Organizações do sistema nervoso humano, sistema nervoso central. É dividido isso aí. Dentro do central dele tem a medula e o cefálo, que dentro do cefálo tem o tronco, termos mescéfalos, o ponte e o pumbo. Na medula, normal. Já no sistema nervoso periférico, são nervos cranianos, nervos raquianos e terminações nervosas, ou os neurônios que são células, terminações nervosas. Onde podemos ver nessa parte das terminações nervosas, os neurônios, que estão ali, se localizados ali dentro, que são células nervosas cuja função básica é transmitir estímulos nervosos ou a partir do cérebro. A estrutura básica dessas células é composta por dendritos, núcleo celular, corpo celular, axon, os terminais de axônio. As conexões entre neurônios são feitas para sinapses, que consistem em conjunções que ligam o axon da célula que transmite os estímulos dendritos do neurônio receptor. A transmissão do estímulo nervoso de neurônio a outra é feita em duas partes. Uma de natureza elétrica, que se propaga ao longo de onda das células, e outra de química, que faz a comunicação entre as células. O sinal elétrico se propaga pelo axônio. Por meio de sucessivas despolarizações da membrana celular, alterando a concentração de íons dentro e fora da célula. O sinal elétrico altera a propriedade química da membrana celular, controlando a sua permeabilidade. Abrindo ou fechando os canais de íons que se difunde por ela. O impulso nervoso segue o axon até alcançar os terminais nervosos, na sínaps, de onde as células pré-sinápticas são estimuladas e liberam os neurotransmissores, que estão armazenados nas vesículas sinápticas. Essas substâncias químicas atravessam a fenda sináptica e são recolhidas por receptores específicos dentro dos neurônios seguintes. Essas substâncias reagem quimicamente e estimulam a célula receptora, alterando localmente o seu potencial da membrana. Se o potencial tiver um valor acima do limiar de excitação da célula, o sinal se propaga. Caso contrário, amortece, nenhum sinal é transmitido. Quando o estímulo nervoso se propaga, ele é chamado de potencial de ação. Interessante. É com isso, encerramos o assunto da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Lembramos de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar suas dúvidas. E não se esqueça de estudos no caderno didático. Por enquanto é só. Bons estudos, até a próxima.